Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui da série de vídeo tratando-se da vida espiritual, o homem natural e o homem espiritual. Nós estamos buscando conhecer o nosso eu espiritual, o espírito também, a alma e o corpo. E então, conhecendo o homem natural, nós conhecemos o homem carnal, as coisas relacionadas ao corpo e à alma. Conhecendo o homem espiritual, nós conhecemos o nosso eu espiritual, que veio de Deus, a nossa imagem e semelhança de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito, e a nossa imagem e semelhança de Deus é o Espírito que nos foi dado em Cristo Jesus, que nós somos criados nele. E o Pai, sempre tem mencionado isso, o Pai, ele é o Pai dos Espíritos, Deus é o Pai dos Espíritos, e o Filho, nós somos criados nele, e nós recebemos o Espírito de Cristo na nossa vida. Então nós nos tornamos também filhos de Deus, porque Deus é o Pai dos Espíritos. E já tem uma série de vídeos aí. Se a pessoa não assistiu, vai lá, assiste desde o primeiro, que você vai ter uma compreensão melhor das coisas que nós estamos tratando. Os últimos 2 vídeos nós falamos do amor e do perdão. Nós estamos tratando-se de 4 coisas que está entrelaçada na vida do homem e a mulher espiritual, da pessoa espiritual, que é a fé, a santidade, a justiça e o amor. E a gente vê que quem ama perdoa, e nós tratamos disso nos 2 vídeos anteriores, e vamos dar prosseguimento nesse vídeo também. Lá em Lucas capítulo 23, no verso 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Veja bem, aqui já é na crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de passar por todo o processo de humilhação, a qual ele foi preso, foi humilhado, colocaram coroa de espinho ali na cabeça dele, e segundo alguns historiadores, a coroa de espinho era muito grande, porque eu tive fazendo uma pesquisa um tempo desse, e lá aparece uma árvore que tem de espinho, e dizem que foi daquela árvore que foi feito a coroa. Só que são espinhos, uma árvore bem espinhuda, o espinho é bem grande, então vê que foi bem profundo. E a chibatada que ele recebeu com chicote cortante, mas também a humilhação. Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi escarnecido, e Jesus foi crucificado nu, porque a gente vê aí em representação de pintores, artistas, às vezes coloca ali uma túnica ali cobrindo as partes íntimas de Jesus, mas Jesus foi crucificado nu, porque essa era a forma de crucificação, era todo tipo de humilhação que era feito. E Jesus, sendo Deus, ele podia descer daquela cruz a hora que ele quisesse, ele podia descer daquela cruz, porque ele é Deus. Mas ele veio com o propósito de tomar os nossos pecados, as nossas transgressões sobre si, e subir naquela cruz e pagar o preço ali por nós. Ele já veio para isso, foi tudo planejado. Ele veio na plenitude do tempo, ele veio no tempo certo, para ser rejeitado pelos seus, para ser entregue aos gentios, para ser crucificado, foi entregue ao poder romano que o crucificou, e ele subiu ali naquela cruz, abriu os seus braços na cruz e chamou a todos os que crêem nele, independente de de qual nação, língua, povos. Ele chamou a todos, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam o poder de ser feitos filhos de Deus. João capítulo 1. Então, mas quando nós olhamos que os seus não receberam, ele está falando do poder constituído. Israel como nação não recebeu para o nosso bem, para que os gentios
fosse alcançado. Mas a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, que ali a base foi os apóstolos, os primeiros discípulos, eram todos judeus. Então entendemos bem uma coisa: os seus que ele veio para eles também, Israel, o receberam também, mas os pobres, os humildes foi que receberam. A classe alta, os ricos, o poder constituído rejeitaram Jesus Cristo, porque era necessário que ele passasse por todas essas coisas, e ele veio para cumprir, sabendo que ele precisava cumprir essas coisas, ele veio para cumprir. Então Jesus, ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer, até a morte ele sofreu, ele passou por todas essas coisas, e ele perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí eu te pergunto, como está a sua capacidade de perdoar? Porque se nós temos a mesma natureza de Cristo, que é amor, sabemos o Espírito dele, somos o mesmo Espírito nele, nós temos de ter essa mesma disposição de perdoar. E independente do dano que nós sofremos, nós temos de ter essa capacidade de perdoar. Se você não tem essa capacidade de perdoar, porque você ainda não tem a natureza de Deus amorosa na sua vida, que é amor, Deus é amor, porque você ainda é uma pessoa natural, pessoa que não tem condição de perdoar. Mas eu não consigo perdoar a fulano. Às vezes uma pessoa da própria família, uma pessoa do convívio, eu não consigo perdoar. Meu Deus, ainda precisa nascer de novo, ainda é uma pessoa carnal, natural, que precisa passar pelo processo do novo nascimento, precisa nascer de novo em Cristo Jesus, porque ainda está vivendo o homem natural, a mulher natural. Essa pessoa é uma pessoa natural que ainda não passou pelo processo do arrependimento do pecado, e para morrer com Cristo Jesus, para o pecado, ressuscitar com Ele para a vida em Cristo, ainda não é um novo nascido em Cristo Jesus. E como nós estamos tratando essa série de vídeos do homem natural e do homem espiritual, não tem como nós não continuar repetindo essas coisas em todos os vídeos, porque precisamos compreender que a pessoa que não consegue perdoar, porque ela ainda é uma pessoa natural. Aí você vai dizer: mas pastor, eu conheço muitas pessoas que não são convertidos, até ateus, que são pessoas maravilhosas, excelentes. Sim, aparentemente, porque você não conhece o coração da pessoa. Quem conhece o coração da pessoa é Deus. E a pessoa, o novo nascido, a pessoa espiritual, como está escrito em Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado no coração dele pelo Espírito Santo que foi dado. A pessoa natural, que ainda não passou pelo processo do nascimento, não tem esse amor de Deus derramado no coração dele, não tem a natureza, não tem ali o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, e a qual no verso 23 conclui dizendo: sobre essas coisas não há lei. Então veja bem, a pessoa novo nascido, ele é uma pessoa que tem o amor de Deus, a natureza de Deus dentro dele, por isso ele tem capacidade de perdoar. E você vai dizer: mas pastor, eu conheço muitos crentes pior do que quem não é crente. Eu conheço muitos crentes que é ruim para pagar, dá prejuízo para as pessoas, fala mal dos outros, cria confusão dentro da igreja, cria divisão dentro da igreja. E aí deixa eu falar uma coisa para você: nem todo mundo que está na igreja passou pelo processo do novo nascimento. Tem muitas pessoas que são naturais, estão dentro da igreja. A igreja é essa casa de tratamento, a qual Jesus fala lá na parábola do bom samaritano, que vem ali o levita, o sacerdote, vê aquela pessoa caída ali, que foi assaltada, está ali ferida e não faz nada. Vê um samaritano, pega aquela pessoa e leva para a estalagem. E quem é o bom samaritano senão Cristo? Quem é bom senão Deus? Cristo é Deus. O bom samaritano ali é a figura do Cristo. E a estalagem é a figura da igreja. Cristo pega a pessoa que está lá
está lá toda ferida, com a alma ferida, destroçada, e leva para a estalagem, para a igreja, para ser curada. Então a pessoa vem para dentro da igreja para receber a palavra e ser curada pela palavra, ser curada pelo mover do Espírito Santo, para receber a obra redentora de Jesus Cristo, que limpa, purifica, cura e sara e transforma a pessoa numa nova criatura, num novo nascido, um filho de Deus. Mas aí nós tem algo que acontece diferente uns para uns e para outros, porque tem aquele que chega na igreja e imediatamente é curado, é limpo, e ele morre para o pecado com Cristo e ressuscita com Cristo para a vida, e passa a ser verdadeiramente um filho de Deus, recebe a natureza de Deus, o amor de Deus no coração, pelo Espírito Santo que foi dado. O fruto do Espírito passa a estar na vida dessa pessoa. Mas tem pessoas que estão há anos na igreja e ainda não passou pelo processo do novo nascimento, porque ainda não tem a natureza de Deus, ainda não consegue perdoar como Cristo perdoou. E então essa pessoa ainda está num processo de passagem pelo novo nascimento. E às vezes porque a ministração que essa pessoa está recebendo é só para as coisas, só para o mundo. Porque hoje a gente vê a tendência de todas as igrejas. Parece que o pastor, quando ele é ali, ele é consagrado para ser consagrado para as coisas do mundo e não para as coisas do céu. Porque o que eles querem é que as pessoas ajuntem tesouro no mundo e não nos céus. Enquanto Jesus Cristo, Ele nos pede para juntar tesouro no céu e não no mundo. A gente vê uma teologia hoje, que os teólogos é formado, mas voltado mais para palavras de bênção, recebe, não para palavras de conversão verdadeira. E nós estamos tratando de conversão verdadeira, nós estamos tratando de fé, de santidade, de justiça, de amor e perdão. Nós estamos tratando de pessoas novas nascidas, que realmente nascem em Cristo Jesus, que recebem a natureza de Jesus Cristo, se torna filho de Deus. Esses vão para o céu com Cristo Jesus. Esses são os que vão ser arrebatados, que vão, mesmo que tiverem que morrer, ressuscitarão no corpo glorificado para a eternidade com Deus. Então, para o fruto do amor de Deus, a natureza de Deus, não há lei. É o que Paulo escreve lá em Gálatas, porque o escrito de Paulo, o ensino de Paulo é também evangelho de Jesus Cristo que deu para ele. Ele não recebeu da mão de homem, ele não recebeu de boca de homem. Ele mesmo diz lá em Gálatas capítulo 1, ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Então, quando ele disse ali, tratando do fruto do Espírito, no verso 23, que ele diz sobre essas coisas não há lei, porque a natureza de Deus que nós recebemos, não há lei para ela, porque é amor, Deus é amor. Então, essa natureza amorosa de Deus que reside a nossa vida, a qual nós, como pessoas espirituais, nos tornamos, recebemos essa natureza que faz parte dos filhos de Deus, da nossa vida, porque os filhos herdam a natureza do Pai. Então essa natureza amorosa é que nos levam a perdoar as pessoas, e porque também nós somos perdoados em Cristo, recebendo essa natureza. Então quando nós olhamos para o que Cristo fez na nossa vida, não vamos olhar para o pastor, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhe para mim, estou ensinando essa palavra para você, porque Cristo mandou eu pregar a palavra dele, os juízos dele. Cristo mandou eu pregar a vocês que é preciso se converter verdadeiramente do pecado, e que quem não se converter, ele vai vir, Deus vai castigar o mal aonde ele reside, que é na pessoa humana, aqueles que não conseguiram se converter a Jesus Cristo, porque não conseguiram arrepender do pecado, e ainda são pessoas naturais que não conseguem perdoar como Cristo perdoou. Então Cristo, ele está aqui perdoando aqueles que o estavam crucificando. Ele acabou de perdoar e eles estavam ali dividindo a sua túnica, lançando sorte sobre a sua túnica. Mas ele estava perdoando. E aí é importante uma coisa a gente compreender:
Cristo, a gente viu isso no vídeo passado, Ele mandou nós perdoar 70 vezes 7, que é um número por dia, que é um número impossível da pessoa pecar 70 vezes 7 com o outro num dia. Mas Jesus mandou nós perdoar 70 vezes 7, porque Ele está disposto a nos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então entenda uma coisa: Jesus não mandou nós fazer nada que Ele mesmo não fez, que Ele não pudesse fazer. Então, por isso Jesus disse que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, independente, muitas vezes eu tive um tempo antes de conhecer que eu pensava assim. Houve um episódio meu com uma pessoa antes de eu me converter, isso lá para os anos 70, os anos 90. Alguém me mostrou um jornal de uma pessoa que tinha estuprado, tinha cometido assassinato, e ele se converteu e hoje estava pregando a palavra de Deus. E eu disse: não, mas isso não é justiça. Como é que uma pessoa fez tanta coisa hoje e hoje pode ser bonzinho pregando a palavra de Deus? Porque eu ainda não era um novo nascido, eu não conhecia o perdão, o amor e o perdão de Deus. Porque aquele que muito perdoado, ele também muito ama. Aquele muito amou, muito é perdoado. Então aquele homem que cometeu estupro, assassinato, e estava pregando a palavra de Deus, porque ele foi perdoado, passou pelo processo do novo nascimento, e eu não compreendi essas coisas. Só hoje, como pessoa novo nascida, uma pessoa espiritual, não mais carnal, que eu compreendo. Porque todo pecado contra o homem é perdoado. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 31, aonde todo pecado será perdoado aos homens. Só contra o Espírito Santo não é perdoado. Então o assassinato é pecado contra o homem. O estupro é contra o homem, porque a mulher também é ser humano, então é contra o ser humano. Todo pecado contra o ser humano é perdoado. Então, se Jesus perdoa, nós também precisamos aprender a perdoar com Ele, porque tudo que nós, ser humano, possa sofrer nessa terra, Ele já sofreu mais. Ele foi muito mais humilhado do que nós, Ele padeceu muito mais do que nós. O sofrimento dele ali, desde a prisão dele até a crucificação, foi um sofrimento que nenhum outro ser humano passou e não passará, porque eu creio que não resiste, morrerá para passar por um sofrimento tão grande daquele, e Ele resistiu tudo por nós. Então, assim como Cristo, Ele nos mandou perdoar, porque Ele perdoa. Então, se você pecou, qualquer outro pecado, Cristo perdoou. O único pecado que não será perdoado é contra o Espírito Santo. E também não é o nosso caso hoje, que é a questão da besta. Quem recebeu o sinal da besta não vai ser perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Assim como o pecado contra o Espírito Santo também não será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Mas quem cometeu o pecado, todo pecado contra o homem, é possível de ser perdoado. Então nós precisamos ter essa compreensão. Quem pecou, arrepender de fato e é perdoado. E quem recebeu a transgressão, perdoar também, porque senão não vai ser salvo. Isso está bem claro no vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá e assiste. E aí, eu quero trazer para vocês algumas referências aqui da palavra de Deus, importante para nós compreender o processo desse perdão de Deus na nossa vida, porque a gente já falando dos pecados, de quem pecou, de quem recebeu, de quem perdoou, de quem não perdoa, do homem natural e do homem espiritual. Agora vamos ver aqui o processo de Jesus, da pessoa de Jesus para a nossa salvação. Veja bem, lá em Miqueias diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade.
tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja bem, então o perdão de Jesus Cristo, aqui está falando já da obra redentora de Jesus Cristo. O perdão de Jesus Cristo, quando Ele nos perdoa, é jogado no mar, é jogado ali no fundo do mar, na profundeza do mar. Hebreus diz que é lançado no mar do esquecimento. Em Jeremias capítulo 31, verso 34, diz que Deus não lembra mais quando Ele perdoa. Então nós temos esse processo de Deus nos perdoando através de Jesus Cristo. E lá em Isaías capítulo 1, verso 18 diz: vinde então e erguei-me, diz o Senhor. Aqui Jesus está falando na sua crucificação. Vinde e erguei-me. Erguei aonde? No madeiro, na cruz. Então lá antes de acontecer, Jesus, porque Jesus Ele é o Senhor dos exércitos. Lá Isaías capítulo 44, verso 6 é bem claro, quando Jesus diz, o Senhor diz que Ele é o Senhor de Israel, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor dos exércitos, então Ele é o Deus de Israel. Todo o tempo foi Jesus tratando com seu povo e tratando também com nós hoje gentios. Claro que o Pai sempre teve com o Filho, e o Espírito Santo também teve sempre, porque são três pessoas no único Deus, mas sempre foi a pessoa do Redentor, do Filho. Então é que ele está falando: vinde a quem? A Ele. Então erguei-me, e diz o Senhor, diz erguei quem? Erguei o Senhor. Aqui é o Senhor de Israel que está falando, é o Deus de Israel que está falando: erguei-me, porque é Ele que veio, Ele é o Cristo. Erguei-me, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então veja bem, não importa a podridão do pecado que você cometeu, se você não pecou contra o Espírito Santo, tudo é possível de ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Então vinde a mim. E aquele que pecou contra o Espírito Santo, ele não vai ir a Cristo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, Jesus Cristo disse que é o Pai que leva as pessoas a Ele. Quem vai a Ele é porque o Pai levou. Ninguém que vai a Ele não vai de si mesmo, é o Pai que levou. Então vinde a mim. Todos que vai a Cristo é lavado de todo o pecado, independente da cor do pecado, da impureza do pecado, do tipo de pecado. Ele é limpo. Tirando aqui o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos os pecados são perdoados. Então a pessoa, quando ele vai a Cristo, ele é perdoado, ele é limpo. A obra redentora de Jesus Cristo torna mais branco que a neve, mais alvo que a neve, mais branco do que a pura lã. E isso é a pessoa, o novo nascido, a pessoa espiritual, porque a pessoa carnal ainda não passou por esse processo de ser embranquecido no sangue de Jesus, de ser lavado e embranquecido no sangue de Jesus. E aí, quando nós olhamos para Isaías capítulo 53, nós vemos lá a palavra de Deus dizendo para nós hoje, porque aqui trata-se da obra redentora de Jesus Cristo. Então são para nós cristãos que cremos em Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raízes de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Isso aqui trata-se do tempo da crucificação, né? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos
e como um de quem os homens escondiam o rosto, eram desprezados e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Ele pegou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e Ele foi tomado ali, Ele foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porque é como o povo de hoje olha, gente, para um pobre, como se o pobre não tivesse Deus na vida dele. É como as pessoas olharam para Cristo naquele tempo, como se ele fosse um aflito, como se ele fosse um perseguido por Deus, né? Como um ferido de Deus, oprimido. E é isso que muitas pessoas, muitos crentes que conhecem a palavra de Deus, mas não compreendeu ela na profundidade espiritual, e olha para a pessoa pobre e acha que ele é um ferido de Deus, ele é uma pessoa que não conhece a palavra, que pensa que quem está em Deus é rico, precisa ser rico. Eu vi uma obreira, um dia, uma mulher assim, considerada de Deus, né? Uma mulher de todo status. Chegou um pastor de fora para pregar, e no carrinho velho, e na hora dele ir embora, ele entrou no carrinho, o carrinho não pegou, deu partida ali e não pegou, e tiveram de empurrar o carro do pastor, e aí a obreira disse: esse aí não está com nada, como se disse, não, esse aí não tem Deus na vida dele, porque senão ele era rico, ele tinha um carro, porque isso é a visão do povo, que pastor precisa ser rico, para ter a palavra de Deus precisa ser rico. Eu sou pastor e não sou rico, mas sou rico na graça de Deus, que eu sou filho de Deus. Eu sou funcionário público, trabalho, agora eu não estou trabalhando 6 horas aí às 8 horas por dia, porque nós estamos em tempo de pandemia, mas trabalho um dia sim ou não, estamos com horário reduzido, trabalho 6 horas por dia. Mas trabalho, eu tenho meu trabalho, sou um trabalhador e vivo do meu suor, e não tenho salário da igreja, porque eu não congrego numa igreja rica. A minha igreja onde eu congrego é uma igreja de pessoas humildes, mas rica na graça de Deus. E temos o pastor presidente que já vive do dízimo, da oferta da igreja. E eu sou pastor, mas tenho o meu salário, eu não preciso, graças a Deus, de ser pesado a igreja. Então nós temos de ter esse entendimento, que Jesus, ele foi olhado como um aflito, um ferido de Deus, porque é isso que o povo pensava naquele tempo, e é isso que muitos pensam hoje, porque ainda não passou pelo processo do novo nascimento, ainda não é um novo nascido, ainda não é filho de Deus de fato, porque não tem essa natureza amorosa de Deus na vida dele. O verso 5 diz, verso 5 em diante: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Então, entenda uma coisa: Jesus, ele tomou todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e levou para aquela cruz, e ali na cruz ele nos curou a nossa alma, curou nossa vida, nosso interior, nosso espírito, nossa alma, ele vivificou nosso espírito, mas também nos curou as nossas enfermidades. Eu mesmo já fui curado várias vezes, pelo poder que há em Cristo Jesus, pela sua palavra eu já fui curado, e eu tenho certeza que ele tem esse poder, porque ele já pagou o preço por nós. Verso 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele, porque ele veio para isso.
ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Jesus, ele pagou o preço por nós, perdoando a todo aquele que nele crê. Então nós temos o perdão em Cristo Jesus, independente de alguém ter nos perdoado ou não. Nosso primeiro intento que nós vamos fazer é reconciliar com as pessoas. Mas mesmo que a pessoa não reconciliar conosco, nós recebemos o perdão em Cristo Jesus, porque Ele já pagou o preço por nós. E então nós temos de ter isso em nossa mente, em nosso coração, que em Cristo Jesus nós somos perdoados, independente do nosso pecado, porque Ele pagou o preço por nós, mas Ele nos mandou perdoar da mesma maneira que Ele perdoa. Nós temos que aprender a amar e perdoar como Cristo amou e nos perdoou. Eu encerro aqui esses vídeos falando sobre o amor e perdão. No próximo sequência dessa série de vídeos, nós vamos falar sobre a oração. E é muito importante conhecer o amor e o perdão, porque nós precisamos, para que a nossa oração chegue diante de Deus, nós precisamos ser pessoas novas, nascidos, já uma nova criatura, filhos de Deus, com essa natureza amorável de Deus na nossas vidas. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja contigo, te abençoe com entendimento, discernimento na sua vida.